Muito bom dia, pessoal. Domingo, Dia dos Pais, 10 de agosto de 2025. Vamos dar início ao nosso giro semanal do mercado cripto. Um feliz Dia dos Pais a todos os pais que a este canal assistem. Hoje eu vou falar da Solana, do Bitcoin, o futuro do Bitcoin, o que nos aguarda, o Ethereum, a Chainlink e a LDO. Antes de começar o vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações para não perder atualizações futuras. Caso queira fazer parte do nosso grupo de membros do Telegram, link de acesso na descrição do vídeo. Beleza? Tem também o link do meu contato pessoal do Telegram aí, qualquer coisa, só entrar em contato e mandar mensagem. Bom, pessoal, e o mercado cripto, hein? E agora? Será que vai? Será que começou o alt season? Ou será que teremos uma grande busca de liquidez antes desta alta prevista pela frente? Muito canal grande por aí, pessoal, que já está perdido. Era queda, agora já é alta. Amanhã já vai ser queda de novo, depois já vai ser alta de novo. Eu me divirto com isso aí, pessoal. Assim, ó, o pessoal lá no grupo de membros até comenta do meu canal ser pequenininho. E isso aí e vai continuar pequenininho, tá, pessoal? Eu não pago publicidade de Instagram, eu não pago publicidade de Facebook. Eu simplesmente só criei o canal, gravo o vídeo, jogo o vídeo para tentar ajudar aí a quem o vídeo chegar. E é isso, entende? Não fique fazendo propaganda toda hora, fazendo mídia aí para ter canalzinho grande e viver do dinheiro dos membros, tá, pessoal? O canal do YouTube aqui eu criei simplesmente para ajudar. Inclusive o nosso grupo de membros era gratuito. Até janeiro deste ano, né, era gratuito. Comecei a cobrar uma miséria aí só para dizer que cobro depois que alguns membros da época do canal gratuito lá falaram umas bobagens, que eu era um idiota em dar tudo de graça, que eu deveria cobrar. Então agora não sou mais idiota, então beleza. Então é muito baratinho nosso grupo de membros, caso queira fazer parte, só acessá-lo, beleza? Bom, pessoal, eu vou deixar um alerta para vocês, tá? Para mim, virar uma queda forte, uma grande busca de liquidez. Por quê? Porque o mercado vai subir, pessoal, tá? Se o mercado vai subir, ele precisa cair antes, ele precisa pegar liquidez de fundos antes. Eu acho que mês que vem, né, vai ter Fed, Jerome Powell, pode ser que ele corte juros, isso é um indicativo de que o mercado vai subir, claro que é. E o que o mercado faz antes? Cai, ele não sobe, pessoal. É por isso que quando tem corte de juros, sempre tem um grande tombo no mercado. O mercado antecipa o movimento. Se o mercado vai subir, ele primeiro cai, ele corre desesperadamente para pegar liquidez para poder subir. Entende? Limpar o mercado. Então, e pelo que os gráficos estão mostrando isso, para deixar bem claro, tá, pessoal? É o gráfico que mostra o movimento, não é a notícia. Entende? Então, para mim, o mercado está armado para cair, tá? Principalmente o mercado das altcoins. Tá, pessoal? O pessoal tá falando em alt-season aí, eu nem lembro desde quando, mas há bastante tempo. E eu venho há bastante tempo falando para vocês tomarem cuidado. Que eu acredito é que nós teremos uma queda de 50%. Isso há muito tempo eu falo. E tem algumas criptos que estão subindo bem agora? Tem. Ethereum está subindo bem. Tem algumas moedas que estão subindo bem. Mas a maioria, pessoal, nem se mexeu. Entende? Então,
estanquem essa euforia, esse FOMO. Calma lá. Para mim, Solana na tela, tá, pessoal? Para mim, nós teremos. Vocês já estão vendo aí na tela. O que eu espero de Solana, tá? Isso aqui é uma queda de. Isso se cair daí de onde tá. Quase 60% em Solana. Tá entendendo? Então, Solana tá. Solana, vou pegar a macro da Solana aqui, ó. A Solana, ela teve o movimento estrutural dela criado na Bull Run de 2021, tá? Ela criou a estrutura. Qual que é a expectativa depois que essa estrutura é criada na macro? Que ela volte a mitigar, pegar liquidez abaixo, capturar fundos, fechar pós e suba para fazer um pivô de alta, tá? Ou seja, um boss, break of structure, quebrar a estrutura, certo? Só que o que a Solana não fez até agora? Exatamente essa quebra da estrutura. Ela deixou sombras, pavio. Pavio não quebra a estrutura, tá, pessoal? Pavio é só varrida de liquidez. Ou seja, um sweep. Sweep é varrer, tá, pessoal? Só varre a liquidez dos topos. Qual que é a expectativa agora? Que venha pegar liquidez abaixo. Certo? Ela ainda não quebrou, a estrutura, não fez esse pivô ainda. Eu acredito que ela fará. Mas antes de fazer, eu acredito que ela virá pegar liquidez abaixo. Varrer essa liquidez alinhada dos fundos que está parada em cima de uma POI, que é um order block semanal, aqui um bloco de ordem logo abaixo. Beleza? Então, esse é o movimento. Isso aqui para mim, pessoal, ela está distribuindo aqui, tá? Movimento de distribuição para estourar para baixo primeiro e depois aqui embaixo fazer uma acumulação para estourar para cima, certo? Então, Solana, tome cuidado aí, quem acredita que Solana vai fazer agora um movimento nesse sentido aqui, tá? Eu não acredito que ela vai fazer isso. Ela já fez aqui um sweep de liquidez horroroso aqui dentro do caixote, esse caixote aqui, esse caixote, né? Tá vendo? É um caixote de distribuição. Para mim, uma distribuição. Já fez essa varrida da liquidez aqui em cima. Agora a expectativa é que ela venha abaixo pegar liquidez. Onde está o primeiro ponto de liquidez? O primeiro, aqui. Esse equal lows aqui embaixo. Ó, esses fundos alinhados. Esse é o primeiro ponto, tá, pessoal? Abaixo dos 123 dólares. Tá? Então aqui é o mínimo para mim que Solana volta, se for para termos uma expectativa de alta, tá? O mínimo. 116 dólares, essa região, e 120, 116, tá, pessoal? Mas eu acredito que ela vai lá embaixo, tá? Ela vai varrer toda essa liquidez que tem aqui embaixo. E aí sim, aí é só alta em Solana, não vai parar. Ela não vai parar até o alvo macro lá para mim. Para mim ela chega aqui, 420 dólares por unidade. E aí ela estará pagando o seu pivô de alta. Estará fazendo a quebra da estrutura. Agora, a quebra da estrutura está nesse pavio, tá? Só para deixar claro. Aqui é a máxima agora. Então ela tem que quebrar a máxima, fechando um candle acima, candle semanal. Fechar, não adianta deixar pavio. Certo, pessoal? Então, Solana desenhada para queda, isso curto prazo, tá? Acredito aí, pode ser em setembro. A gente não sabe exatamente quando os movimentos acontecerão, tá, pessoal? Não tem como saber. Porque vai ser no fim de agosto. Não sei. Pode ser início de setembro, pode ser fim de setembro. A gente não sabe. Mas eu acredito que esse movimento está a caminho. Uma queda antes, um pavor, um susto no mercado,
limpa todo mundo, um panic sell, e aí sobe na cara de todo mundo que vender aqui embaixo. A galera vai vender nesses fundos aqui. Escreve aí. Beleza? Então, Solana é isso, tá? Para mim, primeira moeda aí já indicando queda e depois uma grande alta. Essa queda é muito bom, tá, pessoal? Que aconteça. Que aí essa alta vai vir com tudo, vai vir forte, porque ela vai ter limpado, pegado muito dinheiro aqui embaixo, nessas regiões aqui. E aí sim, aí ela vai para quebrar a estrutura do topo. Beleza? Então, primeiro, alerta aí, Solana, tá? Tomem cuidado aí quem tá comprando aí nessas regiões, achando que a alta é infinita. Solana é isso, tá, pessoal? Vamos dar uma olhadinha no BTC. O Bitcoin. Bitcoin é o seguinte, tá, pessoal? Curto prazo, médio prazo. Eu vou passar o que eu tô esperando, tá? Vou botar aqui no gráfico diário. Depois olharmos os menores. O Bitcoin, ele tá, pessoal, assim, ó. Ele testou já, tá, pessoal, a cabeça do topo histórico aqui, tá? Ele encostou em algumas corretoras, nem encostou, tá, pessoal? Nem encostou. Tá? Isso aqui, eu não vou passar contagem de Elliott aqui para vocês, tá? Porque isso é exclusivo do grupo de membros. Só o seguinte, ó, pessoal, vou dar só a letra para vocês, ó. Para mim, nós estamos formando um movimento de fim de impulsão, tá? Em cunha, pessoal. Só tomem cuidado. Cuidado com o que eu quero dizer. Quando chegarmos na região, eu acredito que o Bitcoin virá aqui na região de 128 a 132 mil dólares, tá, pessoal? E aqui acredito que vai vir um despejo bem forte, tá? Vai cair forte. Rápido e forte. Vindo testar pelo menos a base dessa cunha aqui, tá, pessoal? 100 mil dólares. Pelo menos. Então, vocês, pelo que percebem, alta no Bitcoin e depois um tombo forte. Beleza? Só que o que acontece, pessoal? Esse movimento de alta aí, eu acredito que o Bitcoin ainda vai voltar nesta região aqui antes. Ele não vai agora fazer isso aqui, vai lá em cima, tá, pessoal? Então, eu ficaria... Ele pode, tá? Eu já falei lá no vídeo anterior aqui no YouTube. Deixar duas coisas claras. Primeiro, ele tá habilitado para fazer isso, tá? Ele já fez a correção que a gente esperava, que eu cantei a pedra aqui no YouTube. Falei que ele deveria vir abaixo primeiro e depois a alta forte, que era o que eu esperava. Ele fez exatamente o que eu esperava. Eu até tinha falado que ele deveria, não me lembro se eu falei que poderia ou deveria vir testar esse topo aqui, pelo menos, pessoal. Eu tinha dado dois topos, né? Que era esse topo aqui e o topo anterior, que é a linha vermelha aqui, ó, que vocês estão vendo. Essa região, ó. Tá vendo? Ele parou exatamente em cima aqui, ó. Tem um Fair Value Order Block aqui embaixo, tá, pessoal? Então, assim, ó, ele tá habilitado para subir? Pode, tá? Pode. Eu não vou descartar essa possibilidade. Mas eu ainda acredito que ele vai voltar aqui embaixo, tá, pessoal? Para daí fazer isso aqui. Certo? Região dos... vou botar na tela aqui, ó. Região dos 111.400, tá, pessoal? Vou deixar aqui, ó. 111.400. Pelo menos aqui, eu acredito que ele venha tocar ainda, essa região aí, ó. Beleza? Só que, o que o Bitcoin pode fazer aqui, ó, botar no gráfico de 2 horas, tá? O que ele pode fazer antes de voltar abaixo aqui? A gente tem um bloco de ordem aqui, pessoal, bem em cima dos topos. Um bloco de ordem de 2 horas, tá vendo? Gráfico de 2 horas. Tem esse topo aqui, topo, tá vendo? Aqui em cima nesse OB, pessoal, tá cheio de stop. Bem numa
ponto de interesse. O order block é um apoio, tá, pessoal? Então, o Bitcoin, ele pode, tá, pessoal? Ele pode, inclusive pode estar indo, tá? Aqui já deixou topos alinhados, ó. Ele vai continuar subindo, tá, pessoal? Então, assim, ó, ele pode vir aqui, estopar todos esses topos, e aí cair forte e rápido, cair aqui embaixo, no 111.400. Tá? E aqui, ficar um tempo aqui embaixo e aí subir. Finalizar o movimento lá na região de 128 a 132, tá, pessoal? Como também ele pode, claro, ele pode simplesmente só pegar esses topos aqui, pode só pegar esse topo aqui e já cair, pode pegar esse topo aqui. Não tem como saber exatamente onde ele vai parar e voltar, mas eu acredito que ele está vindo só pegar liquidez aqui em cima, tá, pessoal? Esse movimento essa expectativa dele vir acima primeiro para voltar abaixo, eu passei num grupo de membros lá há muito tempo já, essa visão aí, que ele poderia fazer. Há muito tempo, tá? A gente já comprou, tá, pessoal? Passei compras para o Bitcoin para quem quisesse aqui na região do 113, tá? O pessoal já comprou, já passei pontos até para realizar lucros, o pessoal já realizou lucros do Bitcoin, tá na região do 117, realizou lucros, tá? Então, pode continuar subindo e vir aqui? Pode, mas a expectativa é que vai voltar, tá? Só para dizer, para alertar vocês aí. E depois, sim, só sobe. Aí ele deve startar, na minha visão, aí, dar um start nesse movimento que vai levar ele lá para cima, 128, 132. Certo, pessoal? Mas deixando bem claro que isso é uma expectativa minha, tá, pessoal? Ele pode, sim, ele pode simplesmente vir aqui, não parar mais e subir, pode, não tem problema nenhum se ele fizer isso. É uma expectativa. Esses alvos aqui a gente tem há bastante tempo, tá, pessoal? Bastante tempo. Estamos acompanhando o Bitcoin desde lá de baixo, tá? Desde lá de baixo. Eu só deixo aqui para vocês o alerta. Seguinte, que o Bitcoin subindo, primeira coisa, não quer dizer que as altcoins vão explodir, tá, pessoal? Porque a dominância pode ser drenada para o Bitcoin com essa alta. As altcoins, quando o Bitcoin sobe, elas podem até cair, tá? Então, tomem cuidado com isso, não se empolguem muito. E sabendo que quando o Bitcoin chegar nessas regiões de topo aqui, ele deve cair forte, tá? Deve vir uma porrada, um grande despejo. Tá? Então, já deixo aí o aviso para vocês. Esse despejo é o fim do ciclo? Não significa o fim do ciclo, tá, pessoal? Isso aqui é só uma grande correção que ele estará corrigindo esta pernada aqui, tá? Ele tende a corrigir esta pernada aqui, tá, pessoal? E depois ele pode, a gente não sabe até onde vai vir essa correção, tá? Pelo menos na base aqui, do 100k. Pode vir mais abaixo, nos 92? Pode. Pode vir até mais abaixo? Pode. Certo? Mas aí eu acredito que nós teremos a pernada no fim do ano, aí a pernada final do ciclo, tá? E aí sim, aí vai começar essas altcoins aí, vão começar a acordar, pessoal. Vocês vão ver o que é alto. Tá? É uma expectativa minha de movimento. Claro que a gente tem que acompanhar no dia a dia, mas por enquanto a gente vem cravando aí a movimentação de tudo que está acontecendo e tudo sempre na mão correta do mercado, tá, pessoal? A gente não está nunca na contramão. Isso que é o importante, beleza? Então, expectativa minha é essa, tá? Que o Bitcoin ainda volta aqui embaixo no curto prazo e depois sobe lá em cima na região de 130k. Beleza? Sabendo que ele pode sim frustrar essa minha expectativa de voltar aqui primeiro, já ter finalizado essa correção aqui, certo? E agora ele tá dando início só na pernada que vai lá para cima. Pode. Beleza? Então, Bitcoin é isso, tá? Comprar altcoins agora, eu acho que não é o momento, tá, pessoal? Acredito que a oportunidade virá quando vier esse despejo aqui de cima,
Eu acho que será a grande oportunidade para entrar nas altcoins. E aí as altcoins aí para mim, vão bater essas regiões. Eu acabei de passar a Solana para vocês viram, né? Pode ser o momento em que terá essa correção nas altcoins. Então, paciência, está pagando bem. Eu acho importante estar comprado, óbvio, nessas regiões de mercado, as altcoins, nas regiões macro em que se encontram fundos, vocês deveriam estar expostos, mas tenham caixa, só isso. Tendo caixa, tudo certo. Tu tá dentro. Se subir, você tá dentro. Se cair, você tem caixa. Dorme tranquilo, fica feliz se subir, fica feliz se cair. É gestão, pessoal, gestão. Entende? Eu tô comprado em algumas altcoins. Lá no nosso grupo de membros tem lá a nossa carteira a gente escolheu 8 moedas. 8 moedas para o fim do ciclo, tá, pessoal? Surfar essa alta aí, essa grande impulsão que eu acho que nós vamos ter nas altcoins. E eu já estou comprado em algumas. Quer ter acesso, entre no nosso grupo de membros, tá lá, tem uma aba específica com isso aí. Então, Bitcoin é isso, tá? Vamos ver a dominância. Dominância eu quero só dar uma palhinha aqui, que é o seguinte, ó, pessoal, a dominância no gráfico semanal, ó, ela fechou um FVG aqui embaixo, tá? Fechou um FVG aqui embaixo e tá deixando um sweep aqui, ó, um sweep feio aqui, ó. Se fechar o semanal assim, ó, é isso que eu digo, tá, pessoal? A dominância pode começar a ser drenada pro BTC, tá? Pode. Isso aqui vocês sabem que quem acompanha o canal há mais tempo, são possibilidades para dominância que eu há muito tempo falava. Ele tocou a região aqui do primeiro movimento, certo? Derreteu. Eu só deixo na tela aqui, tá, pessoal? Porque eu ainda não bati o martelo nessa dominância, tá? Eu tenho um pé atrás com ela. Mas sim, ela tem tudo para continuar caindo, tá, pessoal? Mas, por enquanto, já tá vendo aí, ó, ela veio aqui embaixo fechar um FVG, tá? Já tá deixando sombra aqui, raspa de liquidez. Daqui a pouco ela dá uma patada para cima e aí eu quero ver o sofrimento aí de quem tá comprando topo. Tá? A dominância era só esse alerta que eu queria fazer, mas a expectativa sim é que acredito que lá pelo fim do ano essa dominância vai estar lá embaixo, tá, pessoal? A gente chega aqui nessa região, tá? Os 45%, 45% essa região. Beleza? Então, vamos ver o Ethereum, que é a moeda da vez, né, que todo mundo agora só fala do Ethereum. Ethereum é o seguinte, ó, pessoal. O Ethereum ele subiu bem aqui, tá? Isso é óbvio. Ele subiu muito bem. Eu só queria alertar vocês uma coisa, ó, pessoal. Isso aqui eu falei, tá? Já venho falando há algum tempo que ele deveria vir pegar, raspar esses topos aqui. Tava na cara que ele ia vir fazer isso, tá? Esses topos aqui é da galera dos ETFs, lembra lá? Na época dos ETFs. Era notícia de ETF, compre, compre, compre. A galera comprando topo, ó. Aí, despejo na cabeça. Nós, lá no grupo de membros, compramos, eu passei call de compra no Ethereum aqui e aqui. $1.650 e $2.000. Essas regiões aí que o pessoal comprou Ethereum lá no nosso grupo de membros. Tá? O pessoal já realizou, eu passei call para realizar, não sei agora quem realizou, quem não realizou, mas eu passei uma call para realizar. Primeiro ponto, uma parcial dos lucros aqui e outra aqui na região dos 3.200, tá? Então, o pessoal aí fez um belo trade, capturou aí uma boa alta do Ethereum. E aqui nessa região, eu falei o seguinte, pessoal, eu fecharia posições, tá? Na captura desses topos. Mas se você não tem o psicológico para ficar fora, que daqui a pouco o Ethereum inventa de fazer isso aqui, aí você fica um ataque de ansiedade. Então não vende esse resto, fica comprado. Já realizou 2 vezes lucros aqui, ó. Tá? Então continua comprado, fica, deixa o resto. Entende? Eu sairia fora do Ethereum aqui nessa região, tá, pessoal?
E para mim o Ethereum deve corrigir essa pernada, tá? Isso aqui é o topo do buy clímax, tá, pessoal? O Ethereum tá chegando nele. A gente tem um AB, um Extreme Order Block aqui, ó, tá? Pode ser que venha? Pode. Tocar essa região aqui dos 4.600, 4.500, pode. Mas o Ethereum, para mim, ou ele vai startar uma correção daí de onde ele tocou, tá? Ou aqui de cima. Eu não acredito que o Ethereum vai fazer isso aqui, tá? Agora. Eu acredito que ele vai fazer, mas na frente, mas não agora. Então, tomem cuidado, tá? Se o Ethereum já fez o topo aqui e vai startar, vai dar início em uma correção, isso aqui a gente pode pegar até uma FIBA aqui, tá, pessoal? É uma FIBA aqui, ó, vamos passar aqui, ó. Ó, ele poderia vir tranquilamente ou aqui nessa região ou até aqui, tá? Pra aí voltar a subir. Então, vocês verem que não é só FIBO, tá, pessoal? Isso aqui, se a gente botar, vou botar no gráfico mensal, a gente tem pós aqui nessas regiões. Ó. O que a gente tem aqui? Ó? A gente tem um bloco de ordem mensal no Ethereum. Olha ali, ó, cravadinho na região de 62 de FIBO, tá? Cravadinho, que é a região dos $2.500. Um pouco mais acima a gente tem um FVG. Não confio muito nesse FVG, tá? Por que eu não confio muito nesse FVG? Porque, primeiro, tá? Por FIBO, você vê que tem regiões mais importantes abaixo, certo? E por esse FVG, por enquanto, tá, pessoal? Deixa eu ver aqui. Não, mas ele tá fazendo. A tendência é que o Ethereum faça aqui, tá, pessoal? Essa quebra. Ele tá fazendo uma quebra aqui, ó. Se ele fechar amanhã é domingo. Hoje é domingo, tá? Às 9 da noite. Se ele fechar o candle aqui em cima, isso é muito bom pro Ethereum, tá? Porque ele vai ter quebrado esses topos aqui. Internamente, certo? Isso aqui é um boss, tá, pessoal? Tá, ele fez um choque aqui. Ó. Ele faz um choque aqui, quebra a estrutura aqui, interno, tá? Isso diz uma mudança de caráter, de que ele vai subir, ele volta a mitigar e vem fazer um boss. Aqui uma nova quebra. Tá fechando o candle acima, ó. Isso se às 9 da noite ele fechar o candle assim, certo? Qual que é a expectativa? Que ele volte a mitigar, certo? Eu acredito que ele vem mais abaixo, tá? Aqui na região dos 2.500 ou 2.000. Vocês estão vendo que tem um caixote aqui, né? Caixote interno. Ó. Então ele pode vir testar a base desse caixote, tá? Para ir subir. Ou pode parar aqui nesse OAB mensal aqui, ó, antes. São os dois pontos mais interessantes aí que eu ficaria de olho, tá, pessoal? Tem um FVG aqui em cima? Tem. Botando mensal de novo. Tem esse FVG aqui, ó, na região dos 13.100, 13.200, tá? Tem. Poderia parar aqui para subir? Poderia. Então são 3 pontos. 3 pontos, mas eu acredito mais aqui nesses pontos, tá, pessoal? Aqui, ó. Nessa região aí. Certo? Ele pode vir até aqui, ó. Na base deste caixote aqui, ó. Tá vendo? Ó. Pode vir até aqui, que é uma região de FIBO também, é. $1.700. Então, tudo isso aqui são pontos. Só que, claro que a gente tem que ver, se o Ethereum startar essa correção agora, a gente tem que ver como vai ser a queda, como estará o volume, como ele vai chegar nessas regiões, entrar na micro, ver se vai ter uma inversão de fluxo aqui, uma entrada de confirmação. Ele vai estar indicando que aqui vai ser o ponto para entrar, ou se ele vai varar, vai vir mais abaixo. Entende? Nunca é bom deixar a ordem no modo automático, tá, pessoal? Isso lá no nosso grupo de membros a gente vai estar acompanhando, claro. Se eu ver que ele está segurando aqui, está fazendo o padrão de que vai segurar aqui, eu já vou avisar, ó, pessoal, está segurando aí. Dá para entrar, entende? Então são pontos a gente acompanhar no Ethereum. Mas ficaria de olho aí, tá, pessoal, nessas regiões aí, ó. Pelo menos aqui nessas regiões de FIBO aqui, ó.
tudo isso aqui é região interessante para comprar Ethereum. Principalmente se ele fechar o semanal assim, ó, quebrando a estrutura. Tá vendo? Então, Ethereum é isso, tá? Tomaria cuidado, ele tende a corrigir essa pernada. Então, as pessoas estão comprando aqui, assim como compraram aqui, como compraram aqui, como compraram aqui. Todos os topos sempre é alguma notícia. Ah, começou a out-season. Ah, que o ETF. Aqui eu já nem sei também. Deve ser out-season. Ah, out-season. E aí depois vem a correção. Então, toma cuidado. Alvos para Ethereum acima, a gente sabe que temos alvos lá na região. O alvo macro do Ethereum, né? Que é que é lá na região, vamos ver aqui, 7.800, tá, pessoal? E 6.100. Essa região, é. Toda essa região que ele pode vir aqui em cima. É o alvo da estrutura macro do Ethereum, tá, pessoal? Então, vamos ver aí que movimentações ele fará. Eu acredito que o mercado está para voltar antes dessa pernada final de alta, e aí sim a gente pode ter a verdadeira out-season, tá? Não acredito que será agora, beleza? Então, era isso. Minhas expectativas para o Ether. O Ethereum no par BTC contra o Bitcoin. Principalmente gráfico mensal, tá, pessoal? Ó. Tá? Naquele OAB que eu tinha falado, acho que eu falei no último vídeo, né? Do YouTube. Tá nessa região aí de enrosco. Tá? Pelo gráfico mensal não tem choque, tá, pessoal? Assim como ele fez aqui em cima, eu falei para vocês, expliquei no vídeo passado, quando muda a característica, tá? O que a gente espera? O ativo quando ele está numa tendência, ou ele está numa tendência de alta, certo? Para fazer um choque, a gente precisa que ele perca o fundo anterior, tá, pessoal? Aí é um choque. Mudança de caráter. Ele estava num caráter de alta, e agora ele está indicando, isso aqui é um marco, tá, pessoal, que indica que ele está mudando para queda. Então a expectativa é que ele volte a fechar alguma apoia acima, toque uma região de oferta e comece, dê um start no novo caráter. Entende? Isso aqui é o choque. Então aqui, o Ethereum fez exatamente isso, ó, fez esse choque mensal. Ó. Ele estava numa tendência de alta, tá vendo? Vou deixar mais grosso isso aqui para ficar mais fácil. E aí aqui, vai lá em cima, tá, pessoal? E aqui ele faz o choque. Olha, ele fecha um candle abaixo dessa mínima, ó, ele quebra a estrutura. Então ele está avisando que ele vai mudar o caráter. Então ele sobe, toca regiões de oferta, e aí vem. E aí vem, ó, fazendo topos, fundo, e aqui ele precisa quebrar este topo aqui, ó, pessoal, pelo mensal, para fazer um choque. Eu alertei sobre isso aqui no último vídeo. Pelo semanal tem o choque. Pelo mensal não, tá, pessoal? Pelo mensal tem um OB aqui, inclusive, que é uma região de oferta. Então, já está segurando ele aqui, ó. Pode ser que segure, ele corrija, ele venha corrigir mais abaixo. Talvez pegar esse OB aqui embaixo, para aí fazer o choque. E aí subir, entende? Pode ser. Ou ele já vai vir direto aqui fazer o choque. Pode ser também, é claro que é uma possibilidade. Mas eu estou bem atento nessa volta aqui, tá? Primeiro, ele sentir esse order block aqui e voltar e aí vir. Então o Ethereum pode ter um período aí de desvalorização perante o Bitcoin, um bom período, tá, pessoal? Uma queda mensal dessas aqui, ó. Então fiquem atentos, tá? Não saiam batendo martelo assim com tanta facilidade. No semanal, ó, gráfico semanal sim, aí a gente já tem um choque. Né? Choque pequeno aqui, mas não um choque, ó. Faz o topo aqui, volta, reverte, tá? E até pode voltar aqui para subir, pode. Então, vamos acompanhar aí o que o mercado vai fazer aí nas próximas semanas. Eu acredito que é crucial, tá, pessoal? Esse mês de agosto e o mês que vem aí, setembro.
Tá? Provavelmente setembro que deva ter essas grandes movimentações. Mas falar sobre o tempo é especular, né? Então, vamos ver a Chainlink. Chainlink, seguinte, ó. Eu gravei um vídeo no grupo de membros ontem, tá, pessoal? Até falei lá no vídeo. Ela travou a região aqui, ó. Depois que eu fui ver, acabou cravando. Eu falei que, pra mim, a Chainlink não passa dos 22 ou dos 25, tá? Ela não passa dessa região aqui. E sim, acredito que ela volta tudo isso aqui, para depois subir. Lembra lá da Solana? Mesma coisa. Tá com a liquidez armada nesses fundos, pessoal. Ó. Tem OB, uma POI embaixo, certo? O que a Chainlink fez aqui na estrutura dela? Para vocês entenderem. O que a gente espera que o ativo faça antes de uma quebra válida, um choque, uma quebra de estrutura? A gente espera que ele monte liquidez, que ele capture a liquidez, e após a captura da liquidez, ele suba para fazer a quebra de estrutura, fazer o choque. Certo? Isso aqui é um movimento padrão, tá, pessoal? Tem que ter a captura para ser um choque muito bem confirmado. Depois ele volta, processo de mitigação, buscar liquidez. Onde é que ela pega a liquidez? Nesta apoia aqui, que inclusive foi passado aqui no YouTube para vocês. Lá no grupo de membros nós cravamos esse alvo, um FVG, tá vendo? Ó? Ela crava o FVG, que era a região lá dos 8,50, 9 dólares, crava, e aí sobe para fazer uma quebra, um boss, um pivô de alta. Isso aqui é um pivô de alta, pessoal, tá vendo? O mercado se move sempre por pivôs, não tem outra forma. Ou vai ser de alta ou vai ser de baixa. Então, faz o pivô, certo? Após uma captura de liquidez, tá vendo que ela capturou esses fundos aqui, ó? Ó, isso aqui é um sweep de liquidez, ó, tá vendo? Faz o sweep aqui embaixo, varre a liquidez e vai embora. O que se espera? Que depois que faça esse movimento, não volte, pessoal. Não era para ter voltado. Que ela suba e vai embora. Por que ela voltou aqui? Tá? 2 motivos. Processo de mitigação, tá? Só que o que é o processo de mitigação? Tem que buscar a liquidez. A Chainlink, em vez de buscar a liquidez, ela montou, alinhou liquidez. Aí sobe, alinha mais liquidez. Ela está trabalhando para fazer aqui embaixo ficar cheio de stops. E agora ela sobe. O que é isso aqui? Para quem acompanha o canal já sabe há bastante tempo que eu passo. O que é isso aqui? Qual é o indicativo disso aí? O inducement. Movimento de indução. Para botar o pequeno investidor comprar na pior região possível. E aí voltar, fazer um movimento real, ou seja, mostrar as caras, vir buscar toda a liquidez que ela mesma armou. Ela mesma armou essa liquidez. Entende? Então aí sim, um processo de mitigação bem feito. Certo? Vamos lá. Pega a liquidez, quebra a estrutura, volta a mitigar. Faz um sweep de liquidez, fecha uma POI, sobe para quebrar a estrutura. Certo? Volta no processo de mitigação, monta a liquidez nos fundos, sobe para induzir, volta para capturar. E aí sim, só vai parar lá nos 34 dólares, 35 dólares, 36 dólares. Então, Chainlink, pessoal, eu acredito, tá, que ela vai voltar aqui na região dos 7 a 8 dólares, tá, pessoal? 7 a 8 dólares. Fiquem atentos aí nessa movimentação. Você tá casado com a Solana, tá casado com o Ethereum, certo? A dominância já fez um sweep, a dominância do BTC. Então, assim, ó, quem avisa, amigo tá?
Pode ser que a Chainlink já finalizou a alta dela aqui, pode. Cravou, ó. Fechou o FVG, tá vendo? Fechou este Fairview Gap aqui em cima. Nada impede ela de começar, tá, pessoal? Uma queda. Mas ela pode sim. Pode vir capturar a sombra, essa máxima aqui, ir lá em cima para voltar. Pode, nos 25 dólares. Mas essa região aqui é muito forte. Para mim, ela não passa disso aqui, tá, pessoal? De primeira, assim, não. Certo? Então, Chainlink é isso. Alvos, Chainlink, primeira grande parada dela, 34 dólares e depois topo histórico, tá, pessoal? E quanto ela pode chegar lá na macro, numa out-season verdadeira? Eu acredito nesses alvos aqui, tá? Que é o alvo dessa estrutura de Chainlink aqui. Lá em cima, 85 dólares. Beleza? Então, tá barato? Claro que tá barato. Não precisa ter medo. Analisando mais pontos específicos aqui, não seria compra, tá? Eu não compraria. Agora, porque eu acredito que está na cara que ela vai voltar. Ela mesma está nos avisando isso, tá? Então, pode ser um excelente ponto aqui, a região dos 8 dólares. É o que eu acredito. Mas, se comprar aqui nos 21, estará comprando o quê? Um possível e provável topo de curto prazo. Aí segura. Se ela voltar aqui, segura. Mata no peito. E sim, depois vai ganhar dinheiro, entende? A expectativa é que ganhe mesmo. Só que essa pernada de queda aqui vai tomar na cabeça. Tem que segurar. E se ela vai lá para 85, comprou em 21, claro que ganhou dinheiro. Entende? Fez 400% aí. Tá ótimo. Mas poderia ter feito 10x se tivesse comprado em 8. Entende? 400% ou 1000%. O que é melhor? Entende a diferença? Mas, tecnicamente falando, tá comprando barato se comprar agora. Tem pessoas que compram e não estão nem aí. Não, vou investir na Chainlink, comprar 20 dólares e ó, para mim tá barato. Compro e deixo lá. Ano que vem eu olho. Ou fim do ano eu olho para ver o que aconteceu com o meu investimento. Quando ele for ver, ele vai estar lucrando aí 400%. Né? Tá bom? Tá bom? Mas estou passando para vocês aqui o fino da coisa, tá, pessoal? Para mim, tá aí, ó. Desenho na tela. Depois, vou deixar desenhado isso aqui da Chainlink, tá? Só para depois a gente ver. Aí. Aqui. Pelo menos aqui. Certo? Então, Chainlink é isso. E, por último, a Lido Finance. Lido, olha Lido lá testando por baixo o caixote, ó. A Lido é o seguinte, tá? Eu acho que eu passei aqui 80 centavos o valor de compras no YouTube aberto para vocês, há uns meses atrás aí, semanas atrás, em algum vídeo. Se eu não me engano foi isso, 80 centavos. Onde é que tá 80 centavos? Aqui, foi nessa região aqui, ó. Eu passei compra. Então tá, se alguém pegou, tá aí, ó. Tá na boa. É uma região de fundo macro, tá, pessoal? Não tem problema nenhum em comprar nessa região. Mas Lido pode voltar aqui para mim nesse OB aqui, ó. 60 centavos, tá, pessoal? Abaixo de 60 centavos aqui, ó, 55. Pode, tá? Vir capturar o fundo aqui, ó. Raspar esses fundos aqui. E, principalmente se ela vai subir forte, tá, pessoal? Se ela vai começar, se ela vai dar start na out-season verdadeira, o que a gente espera? Uma captura de fundos, tá? Para ir vir pelo menos aqui nesses topos aqui do Buying Climax aqui, ó. 3.3. Certo? Só isso aqui já dá de alta, ó, aqui de baixo. 500%. Tá? Então, eu acredito que Lido ainda vai raspar esses fundos aqui e aí subir. Mas, olhando a estrutura macro dela, tá barato? Tá barato. Tá barato. Pode ser um topo de curto prazo aqui, pode. Para ela voltar tudo isso aqui, ó. Fazer isso aqui. Subir aqui no caixote, fazer isso aqui, pode.
Mas aí é de cada um, tá? Do perfil de cada um. Eu passei para vocês 80 centavos. Então quem comprou tá muito bem comprado, tá? Não, eu nem mexeria mais, tá? Essa região aqui, ó, pegou o fundo. Mesmo que ela volte e faça isso aqui, ó, não importa, né? Ela vai voltar para 60, 55 centavos, tá em 80. Só segura. Eu só venderia Lido agora, para quem pegou a call, primeiro aqui em 3.3, tá? Essa região, que é a região do topo desse caixote aqui, ó. Tá vendo? Tem um caixote entre o AR e o Buying Vimax, Automatic Rally aqui. Então, e depois, próximo ponto de venda, um ponto de venda aqui, realizar uma parte da mão aí, boa. E próximo ponto lá em cima, $6 lá, 5 ou 6, se ela for pagar o alvo dessa acumulação, tá, pessoal? Tudo isso aqui é uma grande acumulação, tá? Que pode levar ali do lá em $6.2, beleza? Tá desenhadinho aí. Essa volta aqui, se tiver, tá, pessoal? Eu acredito ainda que vai ter. É um shakeout, tá? Que é a captura do spring. Shakeout. E aí vai. Só vai parar aqui em cima. Pode romper isso aqui, fazer um padrão aqui e ir lá em cima. Então, lida isso, tá? É mais uma aí que eu passei fundo aqui no YouTube para vocês. Então, espero que muitos tenham comprado. E agora é aguardar. Expectativas para Lido são ótimas. Então, ela fez uma acumulação e desde o nascimento dela, uma grande acumulação. Isso aqui é uma mola, tá, pessoal? Uma mola. Quando isso aqui estourar, só vai. Certo? O Wyckoff chamava isso de causa. É uma causa sendo construída aqui dentro desse caixote, ó, tá vendo? Para depois vir o efeito, que é essa porrada para cima aqui, ó. Então, hoje era isso, pessoal. A Lido tá de fora da Lido, quer comprar? Compra um pouquinho aí em $1. Pode comprar um pouquinho, dependendo do psicológico da pessoa, né? Compra um pouquinho aí, porque daqui a pouco ali dá tipo, ela fez aqui, ó, faz um susto aqui para voltar, aí se desespera na alta, né? Se desespera, e depois ela volta tudo de novo. Pode acontecer. Então compra um pouquinho aí, fica com caixa para comprar mais aqui nesses fundos, aqui na região dos 80 centavos, compra em 55, é tudo região para acumular, pessoal. Isso aqui é um caixote, ó, tudo aqui é compra, não importa. Visando a macro dela, entende? Tá comprando uma região muito barata. Mas a bunda da mosca mesmo é aqui, nesse OB. Aqui, ó, 60 centavos aqui, ó, tá comprando muito bem. 57 centavos. Se ela vier aqui, é uma compraça, tá? Compraça em Lido. Beleza? Então era isso. Passei para vocês aí minhas expectativas para o mercado aí. Curto prazo, próximo mês. E o que eu aguardo aí lá para o fim do ano, ou talvez início do ano que vem. A gente não sabe, né? Pode ser que essa alta venha no início do ano que vem, janeiro até março, a gente não sabe. Mas eu acredito que primeiro teremos um recuo, o mercado vindo buscar esses fundos, raspar esses fundos aí, as altcoins principalmente, pegar essa liquidez que está parada abaixo, para aí sim levar os preços para os alvos macro. Sair desses lenga-lenga de acumulação que as moedas estão, entende? Para estourar e ir pagar os alvos. Muitas moedas aí vão subir muito. No nosso grupo de membros temos a nossa carteira com as nossas moedas escolhidas aí, já com quebras confirmadas no mensal, no semanal, indicando que sim, devem subir muito quando vier esta alta, essa pernada de alta. Beleza, pessoal? Faça parte do nosso grupo de membros, é barato, link de acesso na descrição do vídeo. Vou começar a fazer lives no grupo de membros, até então eu fazia vídeos durante a semana, assim como eu faço esse aqui para vocês, mesmo estilo. Estava gravando vídeos e deixando lá para os membros, com tópicos específicos, né, que são exclusivos lá do grupo, análise do Bitcoin, por aí vai, análise por Elliott. Vou começar agora, a partir da semana que vem, uma live por semana, que aí em tempo real o pessoal pode ir me perguntando dúvidas e
pedindo análise de moedas, né? Tira as dúvidas ali, já mata na hora as dúvidas. Então, acho que é importante pelo menos uma live por semana. Tudo no seu bolso, tá, pessoal? No Telegram. Só acessar, beleza? Um ótimo Dia dos Pais a todos. Ótimo fim de semana a todos. Vamos ver o que o mercado vai fazer aí semana que vem. E fim de semana que vem estarei de volta para passar um novo giro semanal aí do mercado cripto. Beleza, pessoal? Então, um grande abraço, até a próxima. Fui.